gravar. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Cadê? Bom, na nossa aula anterior, a gente começou a falar dos movimentos sociais, aí falamos dos movimentos urbanos, falamos. Peraí, tá dando um probleminha aqui, tá travando. Deixa eu botar o outro mesmo. Cadê aqui? Aqui. Vai assim, PDF mesmo, já que o outro tá travando. Bom, então tudo isso aqui a gente já viu, né? Os movimentos do campo, falamos na semana anterior sobre o cangaço e sobre o movimento de Canudos, né? E até interessante porque os dois estavam vinculados, tá? E aí, para finalizar essa parte, que seria a República Oligárquica, a gente vai falar dos últimos movimentos aí do campo, falando em especial do movimento do Padre Cícero, que é conhecido também como Sedição do Juazeiro, e a Guerra do Contestado. E aí a gente encerra esses movimentos aí do campo, tá? Bom, então o que foi, né, do que estava relacionado aí esse movimento do Padre Cícero. Então, como eu falei para vocês, como a gente vem vendo, durante a República Velha, nós temos uma hegemonia de grupos políticos no Brasil. Então, nós temos os coronéis que mandam, enfim. E Padre Cícero, ele era um coronel, ele era um líder político local, e não só lá na região do Juazeiro, mas ele era muito forte em todo o estado do Ceará. Então, ele articula junto com outros coronéis para eleger um presidente de estado, os governadores da época. Né? Só que esse cara e esses grupos políticos lá, eles faziam oposição ao presidente da República. E diante daquela situação, vamos lembrar, pessoal, que havia as fraudes eleitorais, mas como eram eles que controlavam lá, então eles conseguiram ganhar as eleições lá no estado do Ceará, tá? Mas aí lembra que existia uma outra instância, um outro patamar, que era a Comissão de Verificação de Poderes, que era uma outra chance de se estabelecer uma limitação do poder das oligarquias, tá? Caso houvesse a vitória de algum grupo de oposição e tal, enfim. Então havia essa chance de se evitar que se ganhasse, que era o que se chamava à época de degola. E aí o que é que acontece com o presidente eleito, que era da família Scioli, apoiado por Padre Cícero e pela grande maioria dos coronéis do Ceará, ele foi deposto, tá? Ele foi degolado, ou seja, ele perdeu é, ele perdeu o cargo para o qual ele tinha sido eleito, né? Ele tinha sido eleito
presidente. Então ele não assumiu. Só que como ele era apoiado pelos coronéis, Padre Cícero juntou uma galera e disse: ei, meu irmão, peraí, velho. O bicho foi eleito, ele tem que assumir. Então, eles organizam uma rebelião para lutar contra o governo federal, para que aquele candidato que tinha sido eleito por eles possa assumir o cargo. Eles conseguem, durante ali mais ou menos 3 semanas, lutar contra o governo federal. O governo federal sitia a cidade de Fortaleza, a Marinha vai, fecha e tal, o Exército vai também. E aí, depois dessas 3 semanas, foi feito um acordo, o presidente eleito foi reintegrado, e aí eles acabaram com a revolta. Tá? Então, é uma coisa que é bem específica lá do estado do Ceará, tá bom? Mas é interessante porque é uma revolta que a gente percebe vinculada à degola, que era uma das práticas que a gente viu estabelecida pela Comissão de Verificação de Poderes. Outro movimento, aí esse é mais importante, por ele ter um caráter messiânico, tá? Tá aqui no texto aqui para vocês. Então, o que isso quer dizer? Assim como Canudos, aqui no contestado, o líder, aqui nesse caso, o José Maria, ele se colocava como um salvador para essa galera de lá, dessa região. Então ele colocava lá, não, eu sou o salvador, eu vou resolver tudo, enfim. E diante disso ele vai pegar aquelas pessoas que estavam marginalizadas, que estavam excluídas lá na região, tá? E aí vamos lembrar do contexto. O que acontece? Tinha sido construído uma linha férrea ligando São Paulo ao porto de Santa Catarina. Tá? E com a construção, o governo chegou e disse para a empresa que estava construindo a ferrovia, ó, 1 quilômetro, ou era 1,5 km de cada lado da ferrovia vai ser teu. Então, isso desalojou muita gente. Muita gente perdeu suas terras sem direito a nenhum tipo de indenização. E gerou um problema muito grande, porque as pessoas não tinham para onde ir. Então, esse foi um dos grupos que foi abordado pelo monge José Maria. Outro grupo foi o seguinte: algumas pessoas, uma quantidade até considerável, vieram para essa região para construir a linha férrea. Só que terminou de construir, a galera olhou para um lado, olhou para o outro e fez: tá, e agora? O que é que a gente vai fazer? Então tinha um monte de gente desempregada, tinha um monte de gente que tinha perdido suas terras. Então ele vai pegar essa galera, tá, para desenrolar e desenvolver ali o seu processo de transformação daquela área que ele vai chamar de Quadrado Santo, de uma espécie de comunidade. Do mesmo jeito que funcionava lá em Canudos, funcionava lá no Contestado. E o nome tem esse nome de Contestado porque a região era contestada, ou seja, era reivindicada pelos estados do Paraná e de Santa Catarina. Era uma região fronteiriça ali entre esses dois estados. Tá? Bom, o resultado... Sim, e um detalhe curioso é que o José Maria ele era um sebastianista, ou seja, ele era um dos crentes no mito de Dom Sebastião. E para a gente relembrar, quem foi Dom Sebastião? Dom Sebastião ele foi um rei português que na última cruzada ele foi morto em batalha, só que nunca acharam o corpo dele. E aí se criou uma crença lá em Portugal de que na verdade Dom Sebastião não tinha morrido, que ele tinha subido, ele tinha ascendido aos céus junto com seu exército e que um dia ele iria voltar para governar Portugal, tá? E aí José Maria dizia: não, se preocupe não, velho. Quando ele voltar,
caso alguém ataque a gente, ele vai proteger. Dom Sebastião vai proteger a gente. E só uma curiosidade histórica é que, em virtude disso, após Dom Sebastião, os reis portugueses eles não eram coroados, então eles eram sagrados e tal, mas a coroa sempre ficava do lado no dia da sagração, porque a coroa era destinada só a Dom Sebastião. Tá? Então tinha essa situação lá que era estabelecida. Bom, o exército brasileiro meio que já tinha aprendido com Canudos e vai com força máxima. Na primeira empreitada já, o José Maria, o principal líder, ele morre, tá? E outros líderes, eles acabam dividindo o povoado, dividindo o grupo e se espalham pela região, diferente de Canudos, que a galera ficou lá parada enfrentando o exército. Aqui não, eles começam a se movimentar. Por isso que demora tanto tempo. Então, a Guerra do Contestado ela vai durar de 1912 até 1916. Então, 4 anos e demora exatamente por conta dessa situação. Tá bom? Então, pessoal, com isso, a gente encerra esse primeiro momento da República Velha, tá? Que é esse momento aí de início, de estabilização, de fortalecimento da República Velha. E, a partir daí, a gente vai ver o segundo momento da República Velha, que é justamente o declínio da República Velha. Então, o que acontece no Brasil que a República Velha, que os coronéis, eles começam a perder força gradualmente? É o que a gente vai ver agora nessa segunda parte da República Velha, tá bom? E só um adendo, tá, pessoal? Que assim, esse assunto de República Velha, ele é muito importante, assim como o nosso próximo assunto, que é Era Vargas. Então, assim, para a gente não ver de maneira rápida o que é que vai acontecer, eu vou ter que dar algumas aulas extras para vocês. Nessas próximas 2 semanas, a gente vai ter uma aula extra. E aí eu pergunto a vocês, na terça e tem quinta-feira, né? O horário mais tranquilo para vocês. E aí? Seria no final, né? Tipo, seria de 11 até 11h40. E aí, vocês preferem na terça ou na quinta? Enquanto vocês vão pensando, eu vou mudando aqui. Lívia colocou quinta. Eu prefiro a quinta. Quinta. Na terça já tem 4 aulas, pronto. Então a gente fica na quinta. Então combinado então. Então quinta-feira, 11 horas, a gente inicia. Beleza? É só porque assim, pessoal, é um assunto que é muito importante, certo? E assim, eu não quero. Eu estava conversando com o Cristóvão, eu estava conversando com Mary Jane, e assim, eu não quero passar esse assunto de qualquer maneira, certo? Sem ir vendo ele, tanto ele como o Vargas, sem ir vendo os detalhes e tal. Então eu prefiro que a gente tenha essas aulas extras para a gente poder dar essa atenção a mais ao assunto e falar de maneira devagar, como a gente vem fazendo, do que vocês verem um assunto de qualquer maneira, tá bom? Então fica combinado quinta-feira, 11 horas. Então, vamos seguir o plano aqui. Bom, então, como eu havia dito, a gente vai ter esse segundo momento, que é um momento de queda. Então, a gente vai ter um momento de ascensão e depois, agora, a gente vai ter um momento de queda dessas oligarquias. Então, só para a gente iniciar um pouco dessa discussão e falar um pouco sobre essa temática. Então, ó, como é que funcionava a política brasileira durante a República Oligárquica, pessoal? E aí? Como é que funcionava a política aí na República Velha? A nível municipal, estadual, federal, como é que funcionava a política?
falou um pouquinho disso agora. Quem é que mandava na política? Cri, cri, cri. Então, ó, quem mandava na política a nível municipal, poder local, era quem? Eram os coronéis, pessoal. Lembra? A gente falou daqui do coronelismo e tal. Né? A nível estadual, nós tínhamos a política dos governadores, que servia de intermédio ali entre os coronéis e o poder federal. E a nível federal, aquele bem facinho, aquela alternância de poder entre Minas e São Paulo. Como era o nome? Política de quê? Aquela alternância de São Paulo e Minas, pessoal, no poder. Como é que se chamava? Política de quê? Pode falar, Arthur. Ou tu fizesse isso sem querer? Então, ó, a nível municipal nós tínhamos os coronéis, a nível estadual nós tínhamos a política dos governadores e a nível federal a política do café com leite, pessoal. Não esqueçam disso. Então, política do café com leite é o mais simples, é o básico que vocês devem saber quando falamos aí da República Velha, certo? Aí, quais os grupos sociais eram beneficiados e quais eram os marginalizados durante a República Oligárquica? Então, quem seriam os beneficiados? Os coronéis, as oligarquias, as pessoas amigas as pessoas que eram próximas desses oligarcas, eles tinham benefícios que outros grupos não tinham. Quem eram os marginalizados? Eram os ex-escravos, eram os pobres. Então, os grupos marginalizados, eles praticamente permanecem os mesmos. Quais eram os principais problemas enfrentados pela população durante a República Oligárquica? E aí a gente lembra da exclusão social, da marginalização, da falta de oportunidades, da destruição das moradias na época da revolta da vacina, né? Enfim. E o que a gente vai tentar responder agora, que é quais os fatores levaram à crise do regime oligárquico brasileiro. Então, ó, isso aqui era aquela prática geralzona que existia durante a República Velha, certo? Então, vamos relembrar. Então, ó, como a gente não tinha essa coisa de um Estado centralizador muito forte, nós tivemos ali, na verdade, a Constituição de 1891, ela é uma Constituição mais liberal, mais autonomista, então dava um pouquinho mais de liberdade aos estados, e isso acabou favorecendo essa política local, tanto que, tipo, geralmente as políticas locais, elas tinham o nome de algum líder político. Por exemplo, até 1896 aqui na Paraíba, 1898, nós tínhamos a política alvarista aqui na Paraíba, que era baseada em Álvaro Machado e tal. A partir daí nós temos um segundo momento, que é a política epitacista, que é quando as pessoas viram o expoente político aqui do Estado. Então,
nós não falamos em política nacional. A política nacional é apenas um resquício do que a gente tem na política, nas políticas como é? Locais, estaduais, tá? Então, ó, os coronéis exerciam seu poder sobre os demais grupos por meio das relações de paternalismo, clientelismo e mandonismo. Isso a gente falou também anteriormente. Então, paternalismo é o que a gente chama de empatia. É o cara lá que vai apadrinhar metade da cidade e tal, para criar aquele laço de proximidade. O clientelismo, que é uma prática que existe até hoje, que é a famosa troca de favores. E o mandonismo, que é o uso da violência e tal, dessa arbitrariedade aí contra a população de maneira geral. E quem mandava nos municípios eram os coronéis, que aí é o seguinte, os caras eles usavam do público quase como se fosse um privado. Havia meio que uma mistura ali entre público e privado durante esse período. Então, tipo, o cara ia, por exemplo, a prefeitura comprava um trator, aí o trator ia lá para construir, para melhorar a estrada que vai para o sítio, que vai para a fazenda do coronel, ou vai fazer um açude lá na fazenda do coronel. Então, assim, existia muito essa mistura aí entre o público e o privado. Então, muitas vezes as pessoas se utilizavam do público como se fosse o privado. Então, e muito das práticas corruptas, na verdade, que nós temos hoje no Brasil, vem justamente disso. Por quê? Porque muitos políticos querem fazer do público algo seu, algo privado. Então dá um problema aí diante disso. Essas elites latifundiárias conseguem anular as oposições. Então, vamos lembrar, tinha as fraudes de bico de pena, o voto de cabresto, a comissão de verificação de poderes. Então, basicamente, a chance da oposição ganhar as eleições era praticamente nula. Por quê? Porque existia uma série de fraudes, existia uma série de artifícios que só ia ganhar quem o coronel permitisse, né? Ele excluía classes sociais rivais e conseguia controlar a política. E até porque grande parte da população brasileira estava excluída do processo eleitoral, né? Então, tipo, o percentual da população votante era muito pequena, já que, vamos relembrar, quem estava excluído do processo eleitoral durante a República Velha? Vamos lá, me ajudem. Quem eram os excluídos? Qual a pergunta? Quais eram as pessoas que estavam excluídas do processo eleitoral na República Velha? Quem não podia votar? As mulheres, se não me engano. Isso. E só podia votar quem tinha dinheiro, né? Pronto. Aí eu As gosto de pessoas pobres. Pronto, eu gosto de fazer essa pergunta porque sempre vem essa dúvida. Então, mulher podia votar? Não podia votar. Perfeito. Mas quando a gente fala de república, não existe mais uma lei que estabeleça o voto censitário. Ou seja, a lei não vai dizer mais, ó, você precisa ganhar tanto para poder votar, certo? Então, é uma coisa assim que vocês têm que ter um cuidado grande, porque isso é uma pegadinha que geralmente eles gostam de fazer. Teria como o senhor repetir, professor? O quê? O que é que você quer que eu repita? Que o porquê é uma pegadinha? Sim, repito.
Porque, assim, como é esse momento de transição, e aí, tipo, no Império, no Brasil Império, as pessoas, para votar, elas precisavam ter renda. Então, era censitário. Né? Você precisava ter uma certa, comprovar, ganhar uma certa quantia em dinheiro para poder votar. E aí, quando vai para a República, tem outros fatores excludentes. Não será mais a questão censitária diretamente, na verdade. Então, diretamente, a lei não vai dizer, ó, pobre não pode votar. A lei não vai dizer diretamente isso. Você precisa ganhar tanto para poder votar. Mas como é que ele limitava o acesso dessa população pobre? Como é que eles evitavam que os pobres votassem? Tá? Então vamos lá. Primeiro, analfabeto não podia votar. Então, isso é o maior ponto de exclusão da eleição do voto na República Velha. Então, só podia votar quem era alfabetizado. Você não podia ser soldado. Por que não podia ser soldado? Porque o soldado, ele obedece em ordens superiores. E ele não pode questionar, porque se o soldado ele questionar uma ordem de superior, ele pode ser preso, que é insubordinação. Então, teoricamente era por isso, porque o soldado ele não era livre para votar. Mas, a bem da verdade, por que se proibiam os soldados de votar? Porque é o seguinte, era uma das poucas maneiras que a população pobre, marginalizada, tinha de conseguir algum tipo de instrução, ou seja, de conseguir algum tipo de educação. Por isso que eles excluíam os soldados, tá? Principalmente por conta dos negros, tá? Na República não existe uma lei que diga negro não pode votar. Não existe. Mas quando ele coloca analfabeto não pode votar, eu já estou excluindo aí 99% dos negros. Porque naquele tempo os negros não tinham educação, né? E isso, eles É. não tinham acesso à educação, mesmo não existindo mais escravidão. Ô, professor, Oi, nesse tempo já tinha acabado a escravidão? já. Quando a gente fala de república, legalmente falando, esqueça a escravidão, tá? Então, assim, se a questão disser república, não existe mais escravidão. A escravidão ela acaba um ano antes da proclamação da república. A escravidão acaba em 1888 e a república é proclamada em 1889. Mas, óbvio, que as práticas relacionadas à escravidão, elas perduram. Isso aí é um fato. Então, tipo, muitos negros, até a década de 1920, 30, ainda seguiam com seus ex-donos, muitos ainda sofriam castigos físicos, mas a lei determina, tá, que não há mais escravidão, certo? Não existe mais a lei escravista. Outra coisa, quem não podia votar, mendigos, ou seja, pessoas que estivessem nas ruas, não podiam votar. Então, você só podia votar se você tivesse uma casa, tá? Então, isso também limitava, certo? Então, vejam que, assim, por mais que a lei eleitoral não diga, ó, você precisa ter uma renda, mas quando estabelece essa série de limitações, basicamente está fazendo a mesma coisa. Se a gente for fazer uma análise mais seca, mais fria, vai estar dizendo basicamente a mesma coisa. Tá? Bom, e aí, a década de 1920 é um período de grandes mudanças naquele contexto. Então, é um período de renovação política. Nós temos a ascensão de alguns grupos políticos a nível nacional,
Em alguns momentos nós temos a quebra do... Como é? A gente tem a quebra daquela política do café com leite, por exemplo. Nós temos a eleição aí nos anos 20 de Epitácio Pessoa como presidente da República, paraibano. Inovações técnicas, então nós temos aí a popularização, não tão grande ainda, né, mas da eletricidade, dos bondes elétricos, a urbanização, que a gente viu desde a época da revolta da vacina, produção cultural, a gente vai falar da Semana de Arte Moderna de 1922, que vocês veem também na literatura, tá? Então, a década de 1920 é um período de grandes mudanças naquele contexto do Brasil oligárquico. Nós vemos a insatisfação de vários grupos da sociedade com as fraudes, a corrupção, vendo que aquele sistema político ele era viciado, que não era uma democracia de fato, porque quando se instalou a República, se imaginava um regime mais democrático, com acesso de grande maioria da população às decisões políticas, que isso não ocorre. Novos grupos urbanos começam a emergir no cenário político. Então, nós temos aí, a partir da década de 20, um fortalecimento de uma elite urbana. A gente ainda não pode falar de uma grande burguesia urbana, tal, mas nós temos o fortalecimento desse grupo social, e as oligarquias rurais elas começam a enfraquecer. E aí é um ponto importante, tá, pessoal? Porque assim, elas não desaparecem. Essas oligarquias rurais elas permanecem. E nós vemos até hoje, não é à toa que no Congresso Nacional nós temos uma bancada ruralista. Então, assim, essa elite agrária tradicional ainda é muito forte na política brasileira. E isso vai fazer com que haja uma relativa diminuição das políticas que ele vai chamar baseado no clientelismo, no mandonismo, no paternalismo e no clientelismo. Mas é uma queda, é um declínio que, como nós já discutimos anteriormente, ele não deixa de existir. Por quê? Porque é uma prática política que nós vemos até os dias atuais, tá? Então, um desses movimentos que a gente vai começar a falar dele hoje foi o movimento tenentista. Tá? Eu vou citar só o contexto, que já está terminando, faltam 2 minutos e meio. Então, ó, vamos lembrar lá o finalzinho do Império. Lembra que para o Império cair, teve a questão militar, a questão abolicionista e a questão religiosa. Vamos deixar a abolicionista e a religiosa de lado e focar na militar. Os militares, eles ali durante a Guerra do Paraguai, tiveram contato com militares uruguaios, argentinos, e que eram países que eram repúblicas, e eles pensavam, caramba, num sistema republicano a coisa é melhor, nós temos mais oportunidades e tal. Então, o exército ele passa a apoiar a instalação da república. Só que quando se instala a república, os altos cargos militares, os coronéis, generais e tal, eles continuaram de alguma forma vinculados aos governos, às oligarquias que dominavam. Agora o cara não era mais o amigo do rei, agora ele era o amigo do presidente. Então, tipo, trocou 6 por meia dúzia. Os altos cargos continuavam sendo privilegiados para aqueles que estavam próximos a essas oligarquias. Tá? Então, ó,
Isso aqui foi só para a gente começar a discutir esse assunto, beleza? E quinta-feira a gente dá continuidade a partir daí. Eu acho que quinta-feira já dá para a gente concluir esse assunto aí da República Velha, tá? Para na próxima semana iniciarmos Vargas, tá bom? Então, um abraço, pessoal. Um ótimo início de semana para vocês. E é isso. Até quinta-feira. Tchau, tchau.